O verdadeiro conhecimento de Deus. Palestra completa realizada em 14 de novembro de 1969. A atitude do mundo em relação ao grande mistério de Cristo deve-se à ignorância de quem ele realmente é. E somente na medida em que o indivíduo vivenciar o mistério, ele saberá que é o ser celestial que desceu e assumiu o corpo da morte para ressuscitar como Jesus Cristo. Acompanhe-me de perto no drama, registrado no capítulo 18 do livro de João, onde Jesus é questionado por Pilatos. Agora, a palavra Pilatos significa pressionado de perto como uma forma contraída, o limite da contradição, de opacidade. Ver os personagens das Escrituras como históricos é ver a verdade temperada com a fraqueza da alma humana. Eles não são pessoas como você e eu, mas estados, atributos e qualidades eternos do indivíduo. Pilatos é o estado de contração em que o Pai entrou, e a história está acontecendo em você. Questionando-se, Pilatos perguntou: "E você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "Você diz isso por conta própria ou foram outros que lhe falaram de mim? Você sabe disso por experiência própria ou é boato?" Ele não nega que o seja, mas se pergunta se esse estado contraído atingiu o ponto em que sua casca se rompe e sabe por experiência quem ele é. Então Pilatos perguntou: "Você é rei?" E Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade." Então a forma contratada perguntou: "O que é a verdade?" Com base neste nível, é verdade que estou num pódio e vocês estão sentados em cadeiras de frente para mim, mas não estou falando desta verdade, estou falando do verdadeiro conhecimento de Deus. Não estou preocupado com o mundo da ciência. Hoje estamos a caminho da Lua pela segunda vez, mas essa não é a história da Bíblia. Estou falando do ser que criou o homem, os céus e a terra, e os sustenta. Estou tentando dizer a todos que o ser que fez isso agora está individualizado, alojado em sua criação e esqueceu quem realmente é. Tendo chegado a esse limite de contração e opacidade, você agora se pergunta: conheço essa verdade por minha própria vontade ou fui informado por outra pessoa? Se for boato, então realmente não sei, pois a única maneira de conhecer Deus é através da experiência. Então, na medida em que você vivenciar as Escrituras, você as compreenderá. Os termos papa, ministro ou leigo não significam nada. Você poderia estar lavando o chão esta noite e saber, por experiência própria, que você é o Senhor Jesus Cristo. Agora voltemos ao poeta Robert Browning, que disse: "A verdade está dentro de nós mesmos. Não depende de coisas externas aquilo em que você acredita. Há um centro mais íntimo em todos nós onde a verdade habita em plenitude. E saber consiste mais em abrir um caminho por onde o esplendor aprisionado possa escapar, do que em uma entrada efetiva para uma luz que deveria estar externa." Aqui Browning pegou 3 das poderosas declarações do Eu Sou do livro de João. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a luz, e incorporei-os nesta breve declaração. Existe um centro mais íntimo em todos nós onde a verdade habita, não apenas um pouco, mas em plenitude. Ele compara isso a um esplendor aprisionado, irradiando de dentro. Pensar em algum Cristo humano como vindo de fora é compreender completamente mal o grande mistério das Escrituras. Sentado aqui agora nesta pequena sala, você pode parecer tão pequeno e o universo tão enorme. Mas é aqui, neste estado contraído chamado Pilatos, que você começa a se agitar e a se fazer essas perguntas. O questionamento dentro do indivíduo faz com que a efluência interior se manifeste e surja como o Criador do universo. Isso eu sei por experiência. Não importa o que o mundo lhe diga, você não é um ser pequenino. Você passou pelo inferno e talvez passe por mais em sua busca para encontrar o seu verdadeiro eu, que é Deus Pai. O verdadeiro conhecimento de Deus está registrado nas Escrituras,
mas é contado de uma maneira estranha e maravilhosa. Jesus disse: Vai e diga-lhes, eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui você descobre que eu sou a raiz, a origem, o pai, contudo, eu sou a descendência de Davi. Em outras palavras, eu sou o pai de Davi e a descendência de Davi. Lemos então: farei subir de ti, ó David, um filho que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E então você dirá: eu e meu pai somos um. Deus o Pai criou o universo, seu filho, então se enterrou lá, para que ele pudesse, na plenitude do tempo, sair da humanidade, que é Davi, para saber que é a raiz e a prole, o avô e o neto. Se você vir Davi como o mundo vê, você nunca entenderá o mistério. David é a humanidade reduzida a um único ser. Ao vê-lo, você vê o sinal de que desempenhou todos os papéis que concordou em desempenhar no início. Tendo se extraído de sua criação, você a redime à medida que ela se condensa em um único jovem, que está diante de você como seu filho Davi, de fama bíblica. Falando consigo mesmo, Jesus é levado a dizer: Eu sou do alto, você é de baixo. Acima e dentro são a mesma coisa, assim como abaixo e fora são a mesma coisa. Aquele que vem de cima, de dentro, é espírito, acima de tudo e dentro de todos, enquanto aquele que é de baixo, de fora, expressa aquilo que é da terra e terreno. Talvez você não possa pagar o aluguel esta noite e seu armário esteja vazio, mas eu te digo, você criou o universo e o está sustentando. Não existe outro Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Não há espaço para dois. Quando solicitado a nomear o maior de todos os mandamentos, Jesus não mencionou nenhum dos 10, mas foi diretamente a confissão de fé de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Depois ele deu o segundo mandamento, conforme registrado em Deuteronômio, como ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o seu vizinho é você mesmo. Chegará o dia em que você descobrirá que somente quando você mudar sua atitude em relação ao outro aparente, ele poderá mudar, pois ele não pode mudar por si mesmo. Somente quando eu mudar minha atitude em relação a você, você poderá mudar em relação a mim. Eu amo ele. Por quê? Porque ele primeiro me amou. Se você quer que alguém te ame ou te veja de forma diferente, mude sua atitude em relação a ele. O mundo é você mesmo, projetado. Você quer algo diferente projetado, você deve trocar o filme da câmera. Você deve mudar aquilo de que está ciente. Vim falar do verdadeiro conhecimento de Deus. O que eu te digo é verdade. Existe um centro mais íntimo em todos nós onde a verdade habita em plenitude. Alguém chamado Jesus Cristo é esse centro, dizendo: Eu sou a verdade. Ele ressuscitou em mim, quebrou a casca e, quando ele saiu, fui libertado. Noite após noite, fico cada vez mais consciente de que sou o Criador de tudo. Quando alguém morre, não vai ao cemitério para empobrecer o familiar que o colocou lá. Não, ele vai para dentro, de volta ao eu sou que é o remetente. Esta manhã, ao acordar, encontrei meu amigo Al, que morreu aos 64 anos. Ele era o mesmo Al que conhecia aqui. Ele adorava minha companhia social, mas depois de assistir a 3 ou 4 das minhas reuniões, confessou que o que eu dizia não lhe interessava. Ele adorava sentar-se ao piano nas manhãs de domingo e chorar enquanto tocava os antigos hinos. Isso o satisfez. Mas minhas palavras não faziam nenhum sentido para ele. Voltando das profundezas da minha alma, tendo contado a história para aqueles em níveis mais elevados do meu ser que podiam me ouvir com compreensão, conheci Al em uma estação ferroviária. Ele estava sentado em um balcão fazendo um lanche. Isso era tudo que ele queria de mim aqui,
era me juntar a ele em uma pequena refeição física. Ele era o mesmo ainda negando a paternidade de Deus como a experimentei. Ele tinha sua própria paternidade de Deus e podia chorar enquanto tocava os adoráveis hinos antigos. Ele poderia cantar mais perto de ti, meu Deus, mas continuar a pensar em seu Deus como uma saída no espaço. Quando lhe contei sobre o único Deus que está dentro de nós, ele fez ouvidos moucos. Ele tinha seu próprio pequeno Jesus Cristo e não queria que ninguém roubasse isso dele. As Escrituras contam que quando aqueles que ouviram falar do Pai não puderam aceitar suas palavras, ele disse: Eu vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Agora eu te pergunto, se eu e meu Pai somos um, e eu e seu Pai somos um, você e eu não somos um? Aqueles que hoje se autodenominam cristãos ainda o rejeitam. Eles têm seus pequenos ícones no espaço e adoram algum conceito estúpido da mente, incapazes de acreditar na ressurreição que vem de dentro. Mas eu lhe digo, você é Deus Pai da humanidade, a peça teatral mais maravilhosa já concebida. E você é Deus, desempenhando todos os papéis até despertar, quebrar a casca e nascer sozinho. Saindo da humanidade, você retorna ao ser que realmente é, pois não há nada além de Deus. Todos estão interpretando a peça eterna, tão lindamente contada nas Escrituras. Quando ocorreu a ressurreição, a única escritura conhecida na época era o Antigo Testamento. Não havia novo. Ele interpretou o Antigo contando suas experiências. Nos 3 manuscritos mais antigos do livro de João, o versículo 18 do primeiro capítulo diz: Ninguém jamais viu a Deus. Aquele que está no seio do Pai, o unigênito de Deus, ele o deu a conhecer. No século IV, a palavra filho foi substituída pela palavra Deus e a frase foi reorganizada de unigênito de Deus para o Filho unigênito. Minha missão é que você saiba quem é esse filho. Ele é Davi, o unigênito de Deus, e não há outro filho. As igrejas não conseguem ver isso, porque reorganizaram as Escrituras para se adequarem ao seu propósito. Mas você nunca ouviu nenhuma afirmação ousada sobre eu sou a tradição ou eu sou a convenção. Você ouvirá que sou a verdade, sou o caminho, sou a vida, sou a ressurreição, mas nunca sou a convenção ou sou a tradição. Estamos nos escondendo de nós mesmos quando mantemos vivas as tradições e convenções. A convenção diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas a nossa Bíblia tem sido alterada repetidamente por homens que, não tendo visão, não conseguem compreender a sua verdade. Aqui está a visão de uma amiga, e na visão ela se encontra em um cassino. A proprietária se aproxima carregando um pedaço de pau para contar seus ganhos que, em vez de serem fichas, é um longo pedaço de pão francês, fatiado, mas unido pela crosta. Ela grita $50 e ele repete a quantia e corta uma fatia de pão. Então ela disse, e $100. Ele repetiu a quantidade e cortou outra fatia. Cada vez que ela dava um número, ele o repetia, ficando cada vez mais frustrado a cada fatia, para sua alegria. Chegando ao fim do pão, ela disse para si mesma, para que número devo ligar a seguir? E ela ouviu $1.150. Quando ela chamou e recebeu o pão inteiro, o pão começou a sangrar como um pedaço mal passado de rosbife e ela acordou. O número 1150 é importante aqui, pois totaliza o tom numérico, 7, que é a perfeição espiritual. Em seu capítulo 6, João fala do pão como meu corpo, dizendo: A menos que você coma meu corpo e beba meu sangue, você não terá vida em si mesmo. Por quê? Porque a vida está no sangue. Aqui está uma visão perfeita do simbolismo das Escrituras. Ela aceitou completamente a verdade de que o corpo de Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. A vida, sangue, está fluindo dela agora, pois ela aceitou seu corpo imaginal em sua plenitude e não culpa mais ninguém agora, pois ela sabe que ele é apenas ela mesma.
Quando você chega ao ponto em que não pode culpar outra pessoa porque aceitou sua imaginação como a única causa dos fenômenos da vida, você comeu o pão e bebeu o sangue. Suas cartas recentes me emocionaram além da conta. Um senhor viu-se assistindo a um concerto no Hollywood Bowl, ouvindo um senhor de cabelos compridos que, ele sabia intuitivamente, repetiria a mesma apresentação. Sabendo instantaneamente que estava sendo apresentado novamente, ele percebeu uma senhora sentada ao seu lado, que disse: "O que é isso no céu?" Pegando o binóculo, ele olhou para cima e viu um pássaro multicolorido parecido com um papagaio, que falou, dizendo: "Saia daqui. Não queremos nenhuma parte de você." Então desceu e tocou seu rosto com as asas. Este não foi um sonho inútil, mas um maravilhoso esboço do que acontecerá quando o papagaio multicolorido se tornar uma pomba branca e pura. Era uma mulher em sua visão, não um homem. Será uma mulher que se voltará e lhe dirá: "Eles evitam o homem, mas ele te ama tanto que penetrou no círculo da ofensa para demonstrar seu amor." Sua visão foi um prenúncio do que está reservado para ele. Uma senhora, cujos olhos estão agora abertos como testemunha recorrente, viu-me morrer. Em sua visão, ela disse à amiga para não me tocar, pois se ela o fizesse eu não seria libertado. Então, enquanto ela observava, eu morri. Estas são visões maravilhosas para ela ter, pois a menos que eu morra, você não poderá viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Você amará alguém que nunca morreu por você? Ou morrerá por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morreu. Acordei do sonho da vida. Eu nasci do alto, e o único que nasce do alto é Deus, aquele que morre perpetuamente. Sua visão era perfeita e não posso parabenizá-la o suficiente. Não estou aqui para lisonjeá-lo, mas para lhe dizer a verdade tal como a experimentei. Existe verdadeiramente um centro mais íntimo em todos nós, onde a verdade habita em plenitude, e para conhecer o verdadeiro conhecimento de Deus, devemos parar de tentar avançar de fora. Em vez disso, devemos libertar este esplendor aprisionado de dentro. Ouça minha história. Acredite implicitamente e a crosta quebrará, e aquele que é luz radiante sairá, transformando tudo o que toca em beleza e perfeição, para refletir a perfeição que você sabe ser. Somos informados no 25º capítulo de Mateus. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este reino é um corpo de perfeição. Ao despertar nesse corpo de consciência, você sabe que é aquilo que o mundo está refletindo. E nesse corpo você não pode encontrar a imperfeição porque você é perfeito. Isso é o que está reservado para você. Venha, bendito de meu Pai, entre e herde o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Em seu capítulo 5, João diz aos que estão ao seu redor que eles nunca ouviram sua voz, ouviram sua forma, mas eu te conheço, ó Senhor. E no capítulo 17, ele se volta para seus discípulos e diz deles: Eles sabem que tu me enviaste. Ele sabia que havia encontrado alguns que realmente acreditavam em sua história e a espalhariam. Então outros continuariam a contar, à medida que isso cresceria cada vez mais. A verdade de que falo foi ouvida através do ouvir dos vossos ouvidos, mas eventualmente você conhecerá o verdadeiro conhecimento de Deus por experiência própria. Desvie os ouvidos de quem fala de um Deus fora de você, pois não existe Deus externo. Aquele que criou e sustenta o mundo está alojado em você. Estas palavras são uma blasfêmia para o mundo, mas eu lhes digo que são verdadeiras. Um dia você quebrará a casca, e aquele que está aprisionado com esplendor sairá. A memória retornará e você saberá tudo o que sabia antes que o mundo existisse. Ao descer e assumir as limitações da carne,
Você se expandiu além do que era antes da sua descida. Eu te digo, que ninguém tira a sua vida, você mesmo a entregou. Você tem o poder de abandoná-lo e o poder de recuperá-lo. Descemos por vontade própria porque não havia mais ninguém para vir, pois somos os Elohim. A palavra aparece pela primeira vez como a palavra a Deus na declaração, e no princípio Deus. Foi o Elohim quem disse, façamos o homem à nossa imagem, e a palavra foi traduzida como a Senhora nas declarações o Senhor tomou o seu lugar no conselho divino. No meio dos deuses, Elohim, ele julgou dizendo, eu digo, vocês são deuses, Elohim, filhos do Altíssimo, todos vocês, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Não estou falando de ninguém de fora. Essa não é a verdade de que falam as Escrituras. Não faz nenhum esforço para mudar a sociedade, mas exorta todos a darem a César o que é de César. Ele não tenta fazer do escravo uma pessoa livre, mas o deixa como está. Hoje todas as nossas energias estão sendo direcionadas para manter registros e mudar as coisas. Recentemente recebi um aviso do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar. Achei que eles estavam interessados na minha saúde. Como pago o seguro deles desde 1936, fui vê-los hoje. A senhora me fez muitas perguntas, nenhuma delas relacionada à minha saúde. Ela disse que sabia tudo sobre mim, o que confirmou minhas suspeitas de que somos todos números informatizados. Ela precisava de uma prova de que eu faria 65 anos em fevereiro próximo. Mostrei a ela meu passaporte, pois não tenho carteira de motorista porque não dirijo, mas ela queria uma certidão de nascimento. Eu disse a ela que na ilha e no ano em que nasci a certidão de nascimento era muito cara, mas fui batizado e em algum lugar tenho esse certificado. Ela me incentivou a escrever, e eu o farei, mas a nossa visita me fez perceber que tudo sobre a roupa que você veste já é de conhecimento do governo, tudo cuidadosamente informatizado e arquivado. Mas você não é a vestimenta, que, no meu caso, fará 65 anos em fevereiro. Você criou o mundo, então não deixe ninguém te assustar, pois você e aquele que está tentando te assustar são o mesmo ser. Não existe outro Deus. Você pode provar minhas palavras simplesmente imaginando que já está vivendo no estado que deseja. Não levante um dedo para fazer isso, simplesmente acredite que é assim. Faça o seu trabalho como se fosse verdade e isso acontecerá, porque foi assim que você trouxe tudo à existência. Você consegue imaginar como seria se você fosse o homem, ou a mulher, que gostaria de ser? Sustente esse ato imaginal como se fosse verdade, e nenhum poder no mundo poderá impedir que ele se torne realidade, porque não existe outro poder. Experimente começando hoje à noite. Tenha um conceito glorioso de vida. Nada menos do que o melhor, e simplesmente imagine que isso seja verdade para você e para aqueles que você ama. Comece com o seu círculo imediato e, embora neste momento seu círculo possa negá-lo devido ao que estão a fazer, persista na sua suposição como se fosse verdade, e ela irá consolidar-se na realidade. Conceda a todos os seus irmãos adormecidos o direito de buscar a Deus em alguma outra direção. Eles nunca o encontrarão de outra forma, a não ser vivenciando a história de Jesus Cristo. Então, e somente então, eles conhecerão o verdadeiro conhecimento de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. O texto de hoje explora a natureza do conhecimento espiritual e a compreensão de Deus, especialmente em relação à figura de Jesus Cristo. Ele sugere que o mundo frequentemente mal compreende o mistério de Cristo, devido à ignorância sobre sua verdadeira identidade. Neville afirma que o verdadeiro conhecimento de Deus não vem de fontes externas, como tradições ou convenções religiosas, mas é realizado por meio da experiência pessoal. Neville usa a história de Pilatos questionando Jesus como um exemplo de como as pessoas podem questionar se conhecer a verdade por experiência própria ou apenas por barcos.
Ele enfatiza que a verdadeira compreensão de Deus não está relacionada à ciência ou à exploração espacial, mas sim ao ser interior que é a essência divina. Ele afirma que cada indivíduo é uma manifestação de Deus e que, ao se conscientizar disso, pode alcançar a verdadeira compreensão espiritual. Neville Goddard argumenta que a busca espiritual não está relacionada a papéis religiosos, mas sim à experiência direta do ser divino interior. O texto também menciona visões e sonhos de pessoas que experimentaram insights espirituais, como uma visão de um pássaro multicolorido, simbolizando uma transformação espiritual, e uma visão de alguém visualizado a morte do autor, que representa a ideia de morrer para o ego e ressuscitar espiritualmente. Neville conclui o texto nos encorajando a imaginar e acreditar na realidade desejada, sustentando-a como verdadeira, para manifestar essa realidade em nossas vidas e na vida daqueles que amamos. Ele enfatiza que o verdadeiro conhecimento de Deus é alcançado por meio da experiência pessoal e não por tradições ou convenções religiosas. Espero que tenham gostado do áudio. Deixem seus comentários. Curtam e compartilhem nossos conteúdos. Muito obrigada. Gratidão por chegarem até aqui. Espero que essa mensagem tenha iluminado sua jornada e inspirado sua caminhada. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Se quiser contribuir com o meu trabalho, é só fazer parte da nossa comunidade de membros aqui do canal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.